Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Não se esqueça de, depois que você concluir esse vídeo, compartilhá-lo lá nas redes sociais para os seus amigos e familiares. Porque como Deus vai falar com você, com toda certeza falará com eles também. Mas agora vamos meditar na palavra de Deus. Hoje o Espírito Santo vai nos ensinar muitas coisas e despertar-nos, abrir os nossos olhos. E a primeira coisa que o Espírito Santo vai nos ensinar é o motivo de muitas pessoas estarem desprezando a salvação, a vida eterna que Jesus nos trouxe. E o motivo é o quê? É a falta da compreensão e da visão de que o reino de Deus, o reino dos céus, é a coisa mais valiosa e mais preciosa. Infelizmente, enquanto uma pessoa não alcança essa visão, ela sempre vai estar desprezando o reino de Deus. Ela sempre vai estar desprezando a salvação em Jesus. Por quê? Porque ela vai estar priorizando outras coisas. Se a pessoa não alcança a visão do reino dos céus, ela sempre vai priorizar coisas passageiras, coisas momentâneas, coisas que uma hora ou outra vai ser tirada dela. E isso é um erro muito grave. E por isso que o Espírito Santo vai enfatizar hoje de forma muito forte o quê? Que nós temos que alcançar essa visão, que nós temos que obter a visão do reino dos céus, que nós temos que alcançar a compreensão de que não tem nada mais valioso e mais precioso do que a salvação, porque o nosso espírito é eterno. Porém, somente em Jesus Cristo tem a proposta de vida eterna. Porém, se as pessoas não entenderem que o espírito dela, aquilo que é eterno, que está dentro dela é mais precioso do que tudo, ela sempre vai cometer o erro de priorizar as coisas passageiras. Então entenda, é a visão da pessoa que vai demandar tudo. Nós vamos ver um exemplo muito claro disso aqui no Evangelho segundo Marcos. No Evangelho segundo Marcos, no capítulo 10, do versículo desde o 19, mas nós só vamos ler o 22, um jovem rico foi até Jesus Cristo com o interesse da vida eterna. Ele chegou a Jesus e perguntou: Jesus, como que eu faço para conseguir a vida eterna? Aí Jesus olhou para ele e, sabendo que aquele jovem tinha o coração nas riquezas que possuía, porque era um jovem bem financeiramente, nos bens que ele possuía, Jesus disse para ele o seguinte: vai, vende tudo que você possui, dê aos pobres e depois me siga. Jesus estava tratando dele. Para quê? Para abrir a visão dele. Aquele jovem estava com a visão dele colocando no que? Nas coisas passageiras, que eram os bens dele. A maior coisa para aquele jovem eram os bens dele. Ele queria a salvação, ele queria a vida eterna, porém o coração dele estava nas coisas passageiras dessa terra, naquilo que ele tinha conquistado. Então Jesus disse o quê? Vende tudo o que você possui e me siga. Seja meu discípulo. Porém, olha só a atitude daquele jovem. Acompanhe comigo. Mas esse jovem, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Olha só, ele queria a vida eterna, porém a visão dele era na onde? Nas coisas passageiras. Ele não tinha a visão e o entendimento de que o reino de Deus, a salvação, é a coisa maior que ele poderia ter possuído. É a coisa maior que ele deveria ter alcançado. Não, ele tinha a visão do quê? Não, aquilo que é maior é as minhas propriedades. Aquilo que é maior é os meus bens materiais. Esse é o motivo de muitas pessoas estarem desprezando a vida eterna. Esse é o motivo de muitas pessoas estarem em cima do muro. Elas querem uma vida com Deus. Elas querem, igual o jovem rico, a vida eterna. Mas elas não querem se desprender das coisas passageiras desse mundo. Elas não querem tirar o coração das coisas passageiras desse mundo. Muitas pessoas querem um relacionamento com Jesus. Elas querem ser salvas, mas não querem tirar o coração do relacionamento dela com o cônjuge, mas não querem tirar o coração do título dela, da fama dela, mas não querem tirar o coração das coisas passageiras desse mundo. Não querem tirar o coração de uma amizade, de um lucro, muitas das vezes que é fraudulento. As pessoas não querem tirar o coração do pecado.
pecado. As pessoas não querem se desprender das coisas pecaminosas desse mundo. Por quê? Porque a visão delas é o quê? As coisas passageiras desse mundo é o que eu tenho de maior valor. Entenda, nós já estudamos aqui. O ser humano vive por aquilo que ele considera como mais precioso, mais valioso. É por isso que Jesus Cristo nos desperta agora. A coisa mais preciosa, mais valiosa é o reino dos céus, é a nossa salvação. Não caia nesse erro de desprezar a vida eterna em Jesus Cristo por causa das coisas passageiras desse mundo. Entenda, nós vamos estudar, vamos trabalhar, vamos constituir família, vamos buscar ter título, buscar financeiramente crescer, evoluir, conquistar bens, assim como o jovem tinha. Porém, nós não vamos colocar o nosso coração nessas coisas. Não vamos viver em prol dessas coisas, não. Vamos viver em prol do quê? Do reino de Deus. Vamos priorizar o quê? O reino de Deus. Aí sim, depois nós vamos lutar, batalhar e conquistar as coisas dessa terra passageira. Priorizando o reino de Deus, nós não vamos cometer o erro de desprezar a vida eterna em Jesus Cristo. Não vamos cometer o erro de quê? De colocar o nosso coração nas coisas passageiras desse mundo. O ser humano, desde quando pecou lá no início com Adão e Eva, teve os olhos espirituais fechados. Por isso que o ser humano tende a priorizar coisas passageiras, é tendencioso a priorizar coisas momentâneas desse mundo. Porém, Jesus Cristo veio para isso, para abrir os nossos olhos, para nos despertar. Jesus veio nos mostrar que tem algo eterno dentro de nós, que é o nosso espírito. Jesus veio enfatizar que a fé nele nos leva à vida eterna. Então, pare, reflita, não perca a oportunidade que você está tendo de crer em Jesus Cristo, de tomar posse da vida eterna. Não caia no erro de desprezar o amor de Deus que foi manifesto em Jesus Cristo. E para nós não cometermos esse erro, temos que acatar, obedecer o que o Espírito Santo está nos ensinando agora. Que o nosso olhar tem que estar voltado para as coisas eternas, para aquilo que é eterno, para o nosso espírito. O nosso foco tem que estar no nosso relacionamento com Jesus, porque é esse relacionamento que nos levará à vida eterna. Entenda isso. Aquele jovem desprezou. Ele quis a vida eterna, mas quando ele ouviu que tinha que se desprender das coisas passageiras desse mundo, ele não quis. Ele considerou as coisas passageiras mais valiosas e mais preciosas do que o reino de Deus. E olha um dado muito importante. Depois de mais ou menos 70 anos que ele estava falando com Jesus, Jerusalém foi destruída. Os judeus foram dispersos. E aí? E os bens materiais que aquele jovem teve como mais precioso? Claro, ele teve outras oportunidades. Porém, aqui Jesus desperta nós para quê? Para nós não cometermos o mesmo erro. Se desprenda das coisas passageiras desse mundo. Claro, você vai obter as coisas desse mundo nas áreas respectivas, familiar, sentimental, profissional, na saúde. Porém, sobretudo, você sempre vai ter que priorizar o reino dos céus, a vida eterna. Porque nós vivemos aqui em média 70, 80, 90 anos. E depois, para onde você vai? Tem algo dentro de você que é eterno, o seu espírito. E somente a fé em Jesus Cristo nos leva à vida eterna. Somente a fé em Jesus Cristo nos leva ao reino de Deus. Porque o rejeitar, o desprezar o amor de Deus, o reino dos céus, leva a pessoa à morte eterna, ao lago que queima com fogo e enxofre. Então, seja despertado agora por essa palavra. A palavra de Deus é o que desperta o entendimento do ser humano. O entendimento do ser humano que quando pecou no início foi fechado. Mas Jesus veio para isso, para abrir os nossos olhos. E Jesus é a palavra de Deus. Por isso assume a importância de você ter um relacionamento com a Bíblia. Quando você medita na Bíblia, a palavra de Deus entra dentro de você e desperta o seu olhar espiritual. Faz você focar nas coisas lá de cima, nas coisas eternas. Faz você priorizar o quê? O seu espírito. Faz você entender, peraí, o reino dos céus é a coisa mais preciosa deste mundo. É a coisa mais preciosa. O meu espírito que é eterno é a coisa mais valiosa que eu tenho. E dessa maneira você não cometerá esse erro. Amém? Que o Espírito Santo te dê esse entendimento no nome de Jesus Cristo. E que o Senhor te abençoe e te guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fiquem todos com Deus.